Fala galera, Marlon falando e vamos começar! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o futuro filho de Boruto e Sarada. Será que realmente eles vão se casar? Afinal de contas, existem algumas possibilidades que vão contra esse desfecho. Porém, e se acontecer? E se no final eles formarem uma família, qual seria o poder e o potencial máximo desse filho ou filha que ambos teriam? Bem, é sobre isso que nós vamos debater hoje. Então fiquem até o final desse vídeo que ele está extremamente épico. E é claro, já deixe o seu like que é muito importante. E se você for novo aqui, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo! E bem, meu querido Shonin, uma das coisas mais legais, porém estranhas, que nós vimos após o final de Naruto Shippuden foi o nascimento de várias crianças que se tornaram muito importantes nessa nova geração de ninjas que estamos acompanhando em Boruto. Por um lado é legal porque até agora temos o anime e o mangá de Boruto, mas por outro lado é estranho imaginar que praticamente todo mundo da geração de Naruto casaram e tiveram filhos praticamente no mesmo tempo. Mas enfim, tirando essa parte bizarra, é legal perceber a combinação de clãs que foi feita pelo nosso querido Kishimoto ao trazer toda essa nova geração. Muitos desses jovens genins nasceram da combinação de clãs muito poderosos, como no caso do filho de Shikamaru e da Temari, o Shikadai, que tem sangue do clã Nara e do clã Kazekage. Ou então o nosso novo protagonista, o Boruto, que é filho do 7º Hokage Naruto com a princesa do Byakugan Hinata. E como sabemos, ambos são de clãs muito importantes, os Uzumaki e os Hyuga. E no caso do Boruto, essa fusão de clãs acabou resultando em seu doujutsu, o desconhecido, mas muito poderoso Jougan. E como é sempre bom lembrar, já foi confirmado por um dos animadores que sim, esse doujutsu, o Jougan, nasceu em partes da combinação entre os poderes de sentir energias negativas do Jinchuriki da Kurama, que até então era o Naruto, com o poder ocular dos Hyuga, ou Byakugan. Então, com esse fato em mente, uma pergunta muito interessante tem que ser levantada. Por exemplo, e se um Hyuga e um Uchiha se casarem e tiverem filhos? O que aconteceria? E se o Boruto e a Sarada tiverem um filho no futuro? Bem, como eu disse anteriormente, existe sim a possibilidade disso acabar não acontecendo. E essa possibilidade tem que ser mencionada. Afinal de contas, como vimos no começo do anime e do mangá, ao que parece o Boruto foi o único ninja que sobrou. Ao menos é o que parece. E se isso realmente aconteceu, digam adeus a um possível filho do casal Borusara. Mas mesmo que todos estejam vivos, existe a possibilidade do Kishimoto optar por não formar esse casal, porque segundo o próprio Kishimoto, em Boruto as coisas teriam um desfecho completamente diferente. Ou seja, pode ser que o Boruto salve todos, mas que no fim, ele acabe perdendo a sua vida, ou quem sabe ele acabe se tornando um ninja renegado que vive por aí encontrando perigos. E diferente do Sasuke, ele optaria por não ter uma família, por saber dos sofrimentos que a Sarada teve ao não ter seu pai por perto. Então sim, pessoal, existe a possibilidade de que no fim o casal acabe não se formando. Mas como nós queremos saber como seria a união entre um Hyuga / Uzumaki com o Uchiha, bem, vamos imaginar que isso aconteceu. E então, como esse filho seria? Bem, nas palavras do próprio Kishimoto, um casal entre um Hyuga e um Uchiha daria num jovem muito promissor e poderoso. Kishimoto disse que a fusão entre esses dois clãs que descendem dos Otsutsuki resultaria em um jovem ou uma jovem que teria em um olho um Sharingan e em outro um Byakugan. Não importando em que lado cada olho nasceria, mas que o fato é que esse possível filho teria um doujutsu especial de cada clã em cada olho. E isso é bem interessante de imaginar, mas pensando num futuro onde isso aconteceu, onde Sarada e Boruto tiveram um filho, vamos chamá-lo de Soruto, beleza? Quais seriam as habilidades que ele teria? Bem, pode parecer besteira. Misturar esses dois poderes pode ser realmente algo fora da realidade e avassalador, pois só com o poder destrutivo do Sharingan já é possível de fazer muita coisa. E se o Byakugan combinado com as habilidades do Naruto já surgiu algo muito forte, o Jougan, misturar o Byakugan com um Sharingan? Bem, é aí que as coisas ficam absurdamente inimagináveis. Só para começar a brincar um pouco com a junção das duas habilidades, ela simplesmente poderia conferir ao usuário o poder de colocar o oponente sob efeito de genjutsu simples ou de larga escala, sem sequer precisar abrir os olhos ou olhar diretamente para o oponente. Tudo graças ao Byakugan que tem a visão de 360 graus. Podemos ir ainda mais longe, galera. Vamos tentar imaginar os efeitos devastadores que, se no caso do Soruto, se ele tivesse um genjutsu do nível de poder do Koamatsukami do Shizui, ou o Tsukuyomi de Itachi. Esses genjutsus, combinado com as habilidades mais básicas de um Byakugan comum, teriam um efeito devastador, chegando perto ao poder que o Tsukuyomi infinito tem. Claro, dado as devidas proporções, já que o Tsukuyomi infinito consegue colocar toda a Terra no mesmo genjutsu. Porém, o Kishimoto revelou no Databook 4 que a Kaguya usou seu Byakugan para aumentar o campo de visão do seu Tsukuyomi infinito quando
ela usou pela primeira vez. E sabemos que o Byakugan de um Hyuga pode ter 30 km ou mais num raio de 360 graus. Claro que a Kaguya tem muito mais poder que um Hyuga comum, então seu Byakugan tende a ser mais poderoso mesmo. Porém, temos que levar uma coisa em consideração. Nós estamos falando do Byakugan. O jovem Soruto, nessa possibilidade, poderia nascer com o Jogan de seu pai e não com a forma base que é o Byakugan. Logo, talvez seja possível ele ter um alcance muito maior, já que o Jogan é um doujutsu que tem as mesmas habilidades que o Byakugan, só que ele é potencialmente mais poderoso. Um exemplo disso é se o Sharingan, e futuramente o Mangekyo Sharingan, de Soruto tivesse o Amaterasu. Aí sim as coisas ficariam ainda mais fora da realidade, pois alguns jutsus como o Amaterasu ou qualquer jutsu que precise de ligação visual, também poderiam ficar ainda mais ofensivos com o Byakugan, ou com o Jogan. Isso por conta do seu olhar penetrante ser mais forte do que o do Sharingan, já que esse tipo de jutsu depende basicamente do usuário definir o ponto de contato no oponente através do contato visual direto. Mas com o Byakugan, isso com toda certeza não seria mais necessário, dando a possibilidade de usar qualquer habilidade desse tipo de qualquer lugar que seu chakra pudesse tocar e a sua visão em 360 graus pudesse enxergar. E assim, pessoal, nós podemos ficar falando sobre habilidades que seriam beneficiadas por essa junção o dia inteiro, que não iria ter fim. Sabem por quê? Porque temos que lembrar que o Boruto agora é um Otsutsuki perfeito. Então tudo que já falamos até agora sobre os poderes e habilidades naturais dos Uchiha e dos Hyuga podem ser elevados ainda mais em questão de poder. Primeiro porque o chakra não iria faltar para o jovem Soruto, assim como os filhos do Harugumo foram especiais por ser filho de um semi-Otsutsuki. O Soruto também seria. E olha que o Boruto é um Otsutsuki perfeito agora. Ou seja, além de ter muito chakra e resistência, o jovem Soruto ainda teria todo um leque de possibilidades do Momoshiki para poder nascer com ele. Claro que nem sempre alguém que é filho de alguém muito poderoso é necessariamente obrigado a nascer poderoso. O próprio Hagoro Motsutsuki diz ao Naruto, falando sobre o Ashura e o próprio Naruto que era filho do Minato e da Kushina e ainda assim ele tinha várias limitações. Porém, nós sabemos que uma nova geração sempre tende a superar a anterior. E ao que tudo indica, as próximas gerações serão feitas de ninjas com habilidades de ferramentas ninjas científicas. E outros terão habilidades criadas a partir de DNA e células de ninjas antigos como o Mitsuki e os ciborgues e clones do amado. E claro, no caso de Soruto, teremos também herdeiros de Otsutsuki. Ou seja, ele poderia nascer tanto como um ninja comum, como poderia nascer com o Rinnegan de Momoshiki, com as habilidades de usar bastões de chakra, ou até mesmo nascer com a habilidade de voar naturalmente sem usar a areia, como o Gaara faz. Ou usar um jutsu que diminui o seu peso para ficar mais leve que o ar, como o velho Onoki fazia. Uma outra questão que vejo aqui é a questão sobre a forma que ele seria. Por exemplo, quando Hagoromo e Hamura nasceram, ambos tinham chifres e ambos nasceram com a pele dos Otsutsuki. Já quando Ashura e Indra nasceram, eles eram mais humanos, embora ainda fossem muito poderosos. Logo, o Soruto poderia nascer com a pele dos Otsutsuki, ou então um meio termo entre a pele comum humana e dos Otsutsuki. Um exemplo disso é o Orochimaru, que é muito pálido. O Mitsuki é pálido assim como ele, e sabemos que o Mitsuki é uma experiência do Orochimaru usando várias células, inclusive as suas. E então existe a possibilidade do Soruto nascer com uma pele diferente, e isso poderia trazer alguma estranheza para as crianças daquela geração. Pois pensem comigo, o Mitsuki já é diferente dos demais, mas se olharmos para aqueles Shins Uchiha, eles são ainda mais pálidos. E se a gente for perceber uma coisa, vamos notar que eles não foram introduzidos na Academia Ninja. Claro que um monte de crianças idênticas com Sharingan seria meio estranho, mas ainda assim é meio triste de imaginar que eles têm que ficar no orfanato por não parecerem com as pessoas da vila. Claro que isso pode ter a ver com o risco de ter um monte de Sharingan andando por aí do que com a aparência deles. Mas eu acredito de início, se o Soruto nascesse mais parecido com o Otsutsuki do que com o Terráqueo, ele poderia sim ter um impacto na sua adaptação dentro da academia e da vila. Mas se formos pensar, o Naruto sofreu demais só por ter uma Biju dentro de si. E depois que ele virou Hokage, as coisas melhoraram demais nesse quesito. Então talvez o Soruto não tenha nenhum impacto. Até porque o Boruto será muito possivelmente o maior herói do mundo ninja. Mas basicamente é isso, pessoal. Esse seria no mínimo o potencial de um possível filho do casal Sarada e Boruto. Esse seria Soruto Uzumaki Uchiha.